Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12, que nos diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, há algum tempo, já tem algum tempo que saiu aquele famoso filme chamado Matrix, no qual o ator Keanu Reeves, ele vive um personagem que acaba se libertando de uma realidade virtual dominada pelas máquinas e acaba então se tornando o grande herói em desenvolvimento daquela história. Mas a cena que mais chama a atenção é o momento que ele tem que morrer para então vir a se tornar aquilo que esperavam dele. Muitas vezes essa imagem de morte e ressurreição, tal como a transformação da lagarta em uma borboleta, é usada para ilustrar a transformação necessária que as pessoas devem ter em sua vida para viverem uma nova realidade. Claro que também não é errado pensar isso na esfera cristã. É o que Paulo nos mostra aqui. Veja que na meditação anterior nós vimos como Jesus é um único sinal que nós precisamos para confirmar a nossa salvação. Não precisamos de nenhuma outra invenção humana para nos unir a Cristo. Então, nessa continuação do nosso texto, Paulo ele vem nos mostrar como que ocorre a circuncisão espiritual dos crentes que estão unidos a Cristo, que ele falou no versículo anterior. O sinal dessa circuncisão não vem através de uma marca na carne, mas de uma forma simbólica através do batismo. Então é interessante a gente perceber como Paulo ele compara o batismo a um sepultamento. Isso ele faz para explicar algo que ele detalha de uma forma mais clara e mais extensa na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 11. Mas no nosso texto ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, irmãos, o batismo simboliza essa nossa morte para a realidade desse mundo decaído e corrupto. O batismo simboliza o nosso completo desligamento do pecado, mas também uma nova vida unida a Cristo. Mas a continuação da nossa união com Cristo não finaliza na morte. Ela avança. E avança através daquilo que Paulo fala aqui a respeito da ressurreição. Ele fala, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé. Então, a nossa união com Cristo não acaba ali no momento da morte simbolizada pelo batismo, mas ela avança através de uma nova vida. A ideia não é apenas se desligar de algo negativo e nocivo como o pecado. É preciso se unir a algo positivo e proveitoso, que aqui é Jesus. Não é apenas se libertar de uma escravidão cujo final termina na morte, porque, como sabemos, fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas é avançar para servir a um novo Senhor, cuja promessa nos deu de uma herança celestial. Em Romanos, capítulo 4, versículo 25, Paulo salienta que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele quis dizer ali acerca da substituição e da imputação que ocorre entre Jesus e o seu povo. Na cruz, os nossos pecados foram transferidos para ele, de forma que ele recebeu a punição das nossas transgressões. E dessa forma, através da sua ressurreição, a sua justiça é lançada sobre a igreja. A sua justiça, como filho obediente, é lançada sobre o povo eleito. Então vejamos, irmãos, que é vital ao crente passar por esse processo de morte e ressurreição, tal como aconteceu com Jesus. Há uma transformação indiscutível que todo crente necessariamente tem de passar a fim de confirmar a sua salvação. Sem essa transformação, não há evidência de salvação. Então, é muitíssimo importante o que Paulo coloca no final dessa afirmação. Essa união com Cristo no batismo se dá por meio da fé no poder de Deus. Por que essa informação é importante?
Porque Paulo quer apartar qualquer ideia de mérito humano que venha por meio de obras ou de qualquer outro instrumento inventado pelo homem. Como temos dito nas meditações anteriores, os falsos profetas estavam tentando convencer os crentes que, além de Cristo, eram necessárias outras obras, outros ritos, outros usos e costumes. Portanto, a nossa união com Cristo, a nossa morte para o pecado, o nosso batismo em Cristo, essa nossa nova vida, vinda através dessa ressurreição com Cristo, essa nossa transformação para uma nova realidade, somente ocorre por meio da fé no poder de Deus e não por nossas forças. Enfim, como temos dito desde o início, somente Jesus nos basta. Que ele seja a única base, o único fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, pelo Teu poder que nos reveste, pelo Teu agir e pelo Teu Espírito, Senhor, que nos uniu a Cristo ali na morte, na cruz. Te agradecemos, Senhor, porque, embora não estivéssemos ali, embora não ainda tivéssemos nascido, o Senhor Jesus já realizou essa obra para a nossa vida, para o nosso viver. E é dessa forma, Senhor, que nós exaltamos o Teu nome, porque providenciaste, por meio do Teu Filho, a nossa morte para o pecado e uma nova vida contigo, através do Espírito. Abençoa todo o Teu povo. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, para que essa igreja seja feita à imagem do Teu Filho. E é nele que nós rogamos e oramos. Amém e amém.